This call is now being recorded. Pessoal, então estou iniciando a gravação aqui, tá? Bom, então, nosso tema, as legitimações, né? Faz parte da nossa disciplina, da F101, Sociologia Básica, e eu sou o Alexandre Santos. Bom, o que são as legitimações, então? O problema da legitimação surge, inevitavelmente, quando as objetivações da ordem institucional, agora histórica, têm de ser transmitidas a uma nova geração. Aí entra naquele caráter da institucionalização, né, que ela precisa ser transmitida para as próximas gerações, para poder ter o seu caráter de institucionalizado, né? E quando eu estou falando, quando as objetivações da ordem institucional, eu estou falando, então, nessa verdade social, nesse arcabouço da estrutura conceitual que define o que é a verdade social, que é essa imagem final que a gente tem ao nosso redor, essa maneira como a gente enxerga o mundo, como a gente enxerga as coisas, como a gente percebe o que está acontecendo. Nesse ponto, como vimos, o caráter evidente das instituições não pode mais ser mantido pela memória e pelos hábitos do indivíduo. Rompeu-se a unidade de história e biografia. Para restaurá-la, tornando assim inteligíveis, ou seja, tornando entendíveis, ambos os aspectos dessa unidade, é preciso haver explicações e justificações dos elementos salientes da tradição institucional. A legitimação é esse processo de explicação e de justificação. Como que funciona isso, então? Tá? Para que esses conceitos sociais eles sejam repassados, né? Por exemplo, a questão do capitalismo. Como que chega hoje toda essa história do capitalismo para a gente, do direito de propriedade, da exclusividade de acesso? Porque essas explicações de como é o mundo, de como o mundo acontece, vem passando de geração para geração. Aí a gente tem os níveis de socialização, de institucionalização, mas quando a gente entra em cena no mundo, né, o Berg-Luckmann vai falar que já tem todo uma série de elementos que estão dispostos no mundo, mesmo antes da nossa entrada. Aí, esses elementos, eles têm uma série de explicações sobre o que são as coisas. Então, essa verdade social, essa maneira que a gente entende a verdade social, ela é uma explicação. E ela é uma explicação que ela vai constituir uma base comum, que é uma base comum para todo mundo ver e crer nas mesmas coisas. Então, para que a gente tenha essa base comum da existência, né, o que é a morte, o que é a vida, o que é o amor, o que é o homem, o que é a mulher, a gente, ao longo da nossa vida, a gente vai recebendo várias explicações sobre o que são as coisas, sobre o funcionamento das coisas, e diante desse funcionamento, diante dessas explicações, que é aquela relação da verdade social com a verdade interior, né? Então, isso é a produção da verdade social. A gente tem toda uma explicação, traz todo um conceito, toda uma definição do que é a verdade social. Aí, a gente pega esses conceitos todos disponíveis no ambiente e coloca dentro da verdade interior. E vai elaborando tudo que está acontecendo, né, os eventos e acontecimentos da nossa vida, a gente vai elaborando ele, vai começando a entender ele, vai explicando eles com base nessas explicações da realidade social. Então, a gente explica os nossos eventos, as nossas experiências, usando as explicações da verdade social. E aí, a legitimação, então, é essa transmissão das verdades sociais. Quando são difundidos e transmitidos os vários conceitos do que são as coisas. E aí a gente recebe esse conceito como sendo nosso entendimento, como sendo a única verdade que existe, e aí eu começo a acreditar nas coisas. Então isso só acontece em função dessas explicações. Então, se a gente pegar, por exemplo, o exemplo do peixe, retomar o exemplo do peixe, a gente tem aí que nesse ponto que vai transmitir essa transmissão de uma geração para outra,
essa explicação, ela é construída por conceitos e saberes. Então, o que acontece? Conceitos e saberes, eu não sei se isso ainda está claro para vocês, mas os conceitos e saberes são definições específicas sobre o que são as coisas. Então, existem várias possibilidades de explicar, mas a gente elegeu, escolheu uma explicação. Aí, essa única explicação, essa única definição, esse único conceito, é o conhecimento e o saber que a gente tem sobre essa coisa. Então, quando a gente vira e fala assim, eu sei o que é tal coisa. Eu sei, é o saber que eu tenho dela. E da onde que vem esse saber? Do que eu recebi no meio social. E eu recebi, o que me faz receber são as legitimações. Se a gente pegar um pouco o senso comum, é aquilo que é legítimo, é aquilo que está legitimado. Aquilo que é legítimo, então, é o que tem um teor de verdade, é que tem um teor de conceito, de conhecimento. E aí, tudo tem que passar por uma justificação. Tudo tem que ter uma justificativa. O meu peixe, para eu fazer o peixe, eu tenho que justificar ele de uma determinada maneira. Não é simplesmente adquirir um saber e fazer esse saber imperar nas minhas coisas. Esse saber, ele tem que ter um bom argumento para poder justificar a existência. Esse argumento é um argumento simbólico. É um argumento do nível do significado. Tá? Então, as legitimações é o que explica e justifica a nossa realidade. Então, se a nossa realidade é uma institucionalização, é uma estrutura, é uma cultura, o que permite a gente compreender essa cultura, essa estrutura, são as explicações e as justificativas que a gente tem das explicações. Então, tudo que a gente tem, essa imagem final, essa compreensão do que é o mundo ao nosso redor, é uma explicação que está justificada de alguma maneira. E aí, então, justificou, se tornou legítimo para nós. Então, a legitimação, no final das contas, ela não apenas diz ao indivíduo por que deve realizar uma ação e não outra, diz também porque as coisas são o que são. Que é isso que eu estou falando. Quando está falando assim, realizar uma ação e não outra, aí olha para você ver o campo de exclusão, tá aí. Realizar uma ação, essa ação específica, que é a verdade, que é isso que deve ser feito, é isso que a coisa é o campo de existência. As outras coisas diferentes dessa, está no campo de exclusão. Por isso que tudo funciona com base no campo de existência e no campo de exclusão. Essa associação do campo de existência com o campo de exclusão auxilia muito nas justificativas da verdade. Porque quando eu estou falando, por exemplo, temos que, morte e vida, então vamos então preservar a vida. Aí, todos aqueles conceitos da morte, como arder no mármore do inferno, como algo que a gente não conhece, como algo que pode ser doloroso, como algo que tem que ser evitado, serve para justificar o enaltecimento da vida. Então, é sempre esse processo de justificação e explicação. Só que isso acontece muito automático para o cérebro, né? O cérebro faz isso assim, num fragmento de segundo. A legitimação explica a ordem institucional, otorgando-lhe validade cognoscitiva. Então, de novo, essas explicações são os conceitos que a gente tem das coisas, É a lógica do mundo. Essa explicação, ela é a organização, a ordem social. Ela é a organização que a gente dá para o mundo. E quando eu estou chamando de organização que dá para o mundo, eu estou falando lá daquela questão que a gente viu no vídeo, do entendimento, da conceituação, do que a gente compreende, da interpretação do que é o mundo. A nossa interpretação, então, ela é o formato final de todas as explicações que a gente tem. E aí, quando eu falo validade cognoscitiva, o que acontece? As explicações são conceitos. A cognição é a maneira como a gente entende e compreende o mundo. Então, está falando que a legitimação explica a ordem institucional, outorgando validade cognoscitiva. O que é isso? Validade cognoscitiva é validade de existência.
Ou seja, está confirmando e justificando a existência. Então, aqui está me dizendo que os conceitos, os conhecimentos e os saberes que eu tenho do mundo é que me fazem justificar a existência, é que me fazem compreender o que é a existência. Então, a legitimação justifica a ordem institucional, dando dignidade normativa a seus imperativos práticos. Essa justificativa, então, essas explicações, elas estão sempre dentro da ordem do conhecimento dos saberes. Então, olha só, vocês podem perceber que toda a realidade ela é estruturada a partir de conhecimentos e saberes. Isso é o teor de validade cognoscitiva. Por isso que tudo acontece dentro do pensamento. Por isso que tudo está só dentro da nossa cabeça. Porque tudo funciona com a base em conhecimento e saber. Então está tudo dentro da nossa cabeça. Tudo é o pensamento. O pensamento funciona com base, ele é fundamentado nos conhecimentos e saberes. Aquela metáfora do dicionário em branco. O dicionário, então, ele está repleto de conhecimentos e saberes. Vocês viram quando eu fui compondo a ordem social, que depois ficou aquela imagem toda confusa na nossa frente? Essa imagem fica confusa porque ela representa os vários conhecimentos e saberes que a gente foi acumulando e escrevendo no nosso dicionário. E aí, então, quando a gente tem todo esse aparato conceitual, definidor da nossa cognição, porque o que acontece? A nossa cognição é, diante de tudo que eu estou vendo, diante de todos os estímulos externos que eu tenho, como eu estou entendendo esses estímulos? É a interpretação que eu estou dando para esses estímulos. E essa interpretação, ela é uma explicação. Ela explica item por item do que está acontecendo. E aí, então, para eu poder explicar item por item do que está acontecendo, eu vou usar as explicações que eu tenho na cabeça. E o que é uma explicação? É um discurso sobre o que está acontecendo com base em conhecimentos e saberes específicos. Então, essa validade cognoscitiva, esse entendimento, vem através dos conhecimentos e saberes. Os conhecimentos e saberes é o que move toda a nossa realidade. Tudo, as três realidades. A realidade social, a realidade interior e a realidade espiritual é construída e é constituída por conhecimentos e saberes, que são os porquês das coisas. Então, são os conhecimentos e saberes que dá a dignidade normativa que a gente tem das coisas. Né, que dá essa dignidade normativa aos imperativos práticos. É importante compreender que a legitimação tem um elemento cognoscitivo, assim como um elemento normativo. Em outras palavras, a legitimação não é apenas uma questão de valores, sempre implica também conhecimento. Então, o conhecimento é essa base de tudo que temos. Toda a nossa verdade, tudo que está acontecendo aqui agora ao redor de vocês, nesse momento, nessa aula, é tudo com base em conhecimentos e saberes. Toda a vida de vocês, o que vocês entendem que é o quarto de vocês, o que vocês entendem que são os relacionamentos diversos, é tudo com base no conhecimento. É tudo definido. É tudo uma definição. E por isso que a gente tem que entender que essa definição ela é uma verdade, mas ao mesmo tempo ela também é uma mentira. Por quê? É que é importante entender isso. Porque quando a gente entende esse tipo de coisa, a gente pode começar a selecionar os conhecimentos e saberes para poder estruturar o entendimento. E aí, então, se o entendimento está estranho ainda para nós, a gente tem que ir atrás de conhecimentos e saberes que explicam o que está acontecendo para a gente ter um entendimento. E aí a gente consegue entender como que são as coisas, o que está acontecendo. E esses conhecimentos e saberes, ao mesmo tempo, eles têm uma base comum, então eles fazem a gente crer mais ou menos nas mesmas coisas e ter mais ou menos os mesmos temas como compreensão do mundo. Então, esses conhecimentos e saberes, por ser um elemento cognoscitivo, ou por ser uma cognição, e uma cognição de base comum, a gente tem, então, uma produção cinematográfica na nossa frente. A lógica de mundo que a gente tem é uma produção cinematográfica, que é essa imagem final de tudo que temos. É como se fosse um filme produzido dentro
de vários critérios do que tem que ser esse filme, dentro do que deve ser e do que deve acontecer. A gente vai ver isso com Foucault. É, esse elemento do conhecimento, essa perspectiva do conhecimento, o que acontece? As vivências que a gente tem na vida, então, elas vão ser entendidas à luz desse conhecimento. É esse conhecimento que vai falar para nós o que é que aconteceu. Vai falar para nós como que foi que aconteceu. Lembrando, então, que essa explicação do que é o que aconteceu está dentro de toda uma lógica racional que a gente viu na realidade social. Tá? Então, as vivências que a gente tem da nossa vida, ela vai ser toda explicada com base na realidade social que a gente tem. Por isso que tem essa base comum. E aí, essas explicações das vivências, quando a gente coloca no conjunto, na imagem final, vai falar o que foi a experiência e o que é a conclusão final da experiência. Então, quando eu estou falando que tem essa base comum de entendimento, eu estou falando, então, desse elemento normativo. Que são os nossos padrões sociais, né? Esse caráter de existência comum é um elemento normativo porque não é uma questão de que obriga a gente a acreditar em determinadas coisas. Né? Eu estou falando aqui, né, um assunto que é polêmico, né, da reencarnação. Existe um elemento normativo que nos faz acreditar que não existe a reencarnação. Então, por isso que é polêmico, porque eu estou indo contra a norma. E aonde que vem essa norma? Vem de um conhecimento do cristianismo. Então, quem aqui foi para um lado do espiritismo, por exemplo, já começa a acreditar na reencarnação, mas quem está ainda no cristianismo com base no catolicismo, não aceita. Então, vocês podem ver que é um jogo de conhecimento. Por que muda no espiritismo? Porque o conhecimento que o espiritismo traz é outro, que é diferente da base católica. Quando eu falo base católica, eu estou incluindo os protestantes, que utilizam a mesma base católica, né? Então, aí agora se a gente for para as tradições orientais, por exemplo, todo mundo acredita em reencarnação. Aí vocês vão vendo como que o conhecimento, o saber, vai definindo o que é os temas e como que eles funcionam, o que é a verdade das coisas. E aí, por isso que ele assume um caráter normativo, porque não é que ele nos obriga, ninguém é obrigado a acreditar em encarnação ou que não existe vida após a morte. Ninguém é obrigado a acreditar nisso. Ninguém colocou um revólver na cabeça aqui para acreditar nisso. Só que ele assume um caráter normativo porque quando a gente acredita nesse conhecimento, utiliza esse conhecimento e esse saber para definir o que é a minha coisa, a minha verdade, isso me leva para aquele jogo do campo de exclusão e do campo de existência. Então, a minha existência é dentro da falta de vida após a morte. Não existe nada após a morte. Se eu começar a acreditar, eu vou para o campo de exclusão. Não pode, é proibido. Só que assim, não é um proibido que alguém vai bater na sua porta e vai te punir. A gente mesmo se proíbe. Esse caráter proibitivo de nós mesmos, que está na crença, na fé no conhecimento, é que dá esse caráter normativo. Não é norma de lei que vai sofrer punição. É normativo no sentido de crença, de que eu acredito nisso e não acredito em outra coisa. E quando eu acredito em alguma coisa e não aceito mais nada diferente disso, se transformou em normativo para mim. Tá? É importante entender isso. Bom, aí entram nos 3 níveis do universo simbólico, da legitimação, né? Só que, assim, as explicações que o Berg Luckmann dá sobre esses 3 níveis, eu achei que elas são muito vagas, muito superficiais, e não dá para entender direito o que eles querem dizer com isso. Então, eu prefiro pegar o 4º nível, que aborda todas elas, e a gente entender a legitimação a partir do 4º nível, que talvez ela seja aquilo que está mais aparente para nós. Então, é o que mais interessa para a gente. Que é o universo simbólico, né? Então, é o 4º nível da legitimação. O que é o universo simbólico? São corpos de tradição teórica que integram diferentes áreas de significação e abrangem a ordem institucional em uma totalidade simbólica. O que é, então, ser corpos de tradição teórica? A legitimação agora,
realiza-se por meio de atividades simbólicas que não podem absolutamente ser experimentadas na vida cotidiana, exceto, está claro, na medida que é possível falar de experiência teórica. Então, quando eu estou falando de experiência teórica, né, que eu falei muito de conceito teórico e tal, eu estou falando dessa questão das teorias que constroem o mundo. O que são essas teorias? São os conhecimentos e saberes. Vocês estão percebendo que toda hora a gente volta no conhecimento e no saber? A gente está o tempo inteiro falando de conhecimento e saber. Os conhecimentos e saberes é esse aspecto teórico que está fora de nós. E aí, olha o que está falando aqui. A legitimação realiza por meio de totalidade simbólica. Então, essa imagem final que a gente tem é uma totalidade simbólica. Por que é uma totalidade simbólica? Quando eu falo simbólico, eu estou falando que é o resultado de um significado. Então, essa imagem que a gente tem nada mais é do que um significado. É um todo entendido, né? Pensem no mosaico, as várias pequenas fotografias, como vários pequenos significados que dão um todo. Essa é a totalidade simbólica. Essa é a imagem do mundo. A compreensão que nós temos do mundo, então, é puramente um significado. Nada mais do que um significado, uma interpretação. Ou seja, é do nível da interpretação. Quando a gente vê um elefante cor-de-rosa, é um elefante cor-de-rosa, ponto final. O outro pode tentar mostrar por A mais B o que quiser, mas continua sendo um elefante cor-de-rosa. Porque quando eu quero acreditar numa coisa, eu acredito no que eu quiser. Tá? E isso é porque é a minha interpretação. Isso acontece porque o funcionamento da realidade é assim. É por meio do significado. É por meio do simbólico. Então, eu acredito no que eu quiser. Eu só preciso de uma boa justificativa. Eu sempre conto um caso do edredom cor-de-rosa. Eu estava atendendo uma menina uma vez que ela tinha certeza absoluta que o namorado dela estava traindo ela. Aí eu falei com ela, mas por quê? Ah, porque ele tem um edredom cor-de-rosa em casa. Qual que é o nível do significado disso, sabe? Para nós aqui, qual que é a lógica de um edredom cor-de-rosa com a traição? Não faz o menor sentido. Mas toda verdade ela tem que ser justificada. E tem que ter um argumento simbólico de justificativa. Aí, eu chamei, eu falei com ela, falei, deixa eu conversar com ele para entender o que está acontecendo. Aí ele veio. Ele falou assim, Alexandre, eu moro numa cidade fria, eu estava sem dinheiro quando eu cheguei lá, minha mãe mandou um edredom cor-de-rosa que estava na casa dela que ela não usava. Então, assim, olha a diferença de significado entre as coisas. Por que que isso acontece? Ela estava com um sentimento muito forte, não estava dando conta do que estava sentindo, então ela precisava de uma justificativa para terminar. Mas não é porque ela não gostava dele, é porque ela gostava demais. Isso é outra história. Depois eu explico. E aí, o cara parecia ser, eu acho que ele era um bom parceiro, parecia um bom parceiro. Né? Eu não conheci muito, mas parecia, pelas coisas que ela me contava no processo terapêutico, ele era um bom parceiro. E aí, ela não tinha uma justificativa para poder terminar. Então, ela foi construir uma justificativa plausível que ela, com o arcabouço simbólico que ela tinha na mão, usou o Edredom de Rosa e fez disso a justificativa simbólica para poder executar a verdade que ela queria. Por isso que está falando aqui que as totalidades simbólicas não podem absolutamente ser experimentadas na vida cotidiana. Não podem absolutamente ser experimentadas na vida cotidiana. Sabe o que significa isso? Que aquilo que a gente vive não é o que foi explicado. Porque as explicações, elas estão externas a nós. Os conhecimentos e saberes a gente adquire do externo. Quando a gente vai socializando e tendo experiências, a gente vai adquirindo saberes e conhecimentos sobre as coisas. Eles estão externos. Então, o que acontece dentro de nós não tem uma relação com o que está fora com esses conhecimentos e saberes. Ah, Alexandre, mas então, por que o que eu vejo são esses conhecimentos e saberes? Porque depois que acontece, a gente explica com base nos conhecimentos e saberes que a gente tem. Mas no momento que a gente está experienciando, não está dentro desse arcabouço. Olha o que essa menina fez. Ela estava experienciando um sentimento de afeto muito profundo. Isso despertou nela uma memória de rejeição que ela passou com o pai,
E aí ela teve uma dor muito grande nessa experiência com o pai. E aí, quando ela estava percebendo que o sentimento o trilhamento de memória dela, a lembrança dela, associou o sentimento que ela estava tendo com o mesmo sentimento desse evento na infância. E aí, quando o cérebro percebeu que poderia passar por aquela dor de novo, o cérebro emitiu uma estratégia de interromper o sentimento antes de que a dor acontecesse. Só que como o sentimento estava muito forte e ela não tinha uma explicação para poder justificar o término, ela teve, num ato de desespero, ela pegou o primeiro elemento simbólico que estava ao redor dela para justificar a interrupção que ela necessitava para não sofrer. Então vocês podem perceber que esse sentimento que ela estava desenvolvendo pelo parceiro nunca foi experimentado na vida cotidiana pelo conceito da vida cotidiana. E ela foi explicando e dando uma formulação, uma interpretação para isso, tudo dentro à luz dos conceitos externos, dentro do conhecimento. Como que o conceito externo entra dentro do sujeito? Pela cabeça, pelo cérebro, absorvendo conhecimentos e saberes. Tudo acontece aqui, ó, nesse lugar aqui, ó. Aqui está a hipófise. Está aqui, ó. Aqui está a hipófise. É aqui que tudo acontece. É tudo elaborado. Entra na hipófise e o cérebro vai elaborar tudo. Então, os conhecimentos e saberes entram aqui na hipófise. Por isso que a criança tem uma abertura. Você já viu que a criança tem uma abertura aqui dentro? Essa abertura não fecha nunca. Porque é aqui que tudo entra. Então, toda essa parafernália externa, ela entra dentro de nós aqui. Pelos conhecimentos e saberes, tudo acontece no pensamento, a gente vai botando essa imagem na nossa frente. Aí, todo esse conceito do sofrimento, da dor, de não querer passar por isso, fez ela criar a imagem da traição, do edredom, do término, e ela foi colocando isso tudo em imagens. Tá? Só que para isso, olha para você ver, ela teve que usar o conhecimento da traição, que se ela falar que a traição aconteceu, então é legítimo o término. Então ela teve que pegar as legitimações, né, essas experiências teóricas, para poder erguer toda essa existência, para poder erguer toda essa verdade. Então, são corpos de tradição teórica que integram diferentes áreas de significação e abrangem a ordem institucional. A ordem institucional é essa estrutura, né? Nossa estrutura estruturada, estruturante. É toda essa estrutura conceitual, é todo esse universo simbólico que conceitua e estrutura todo esse mundo. É a nossa verdade social. É todo o aparelho simbólico, semiótico, objetivado, né, com essa série de objetos da nossa verdade social. A ordem institucional é todo esse aparato. E o que fornece todo esse significado do aparato institucional, dessa ordem institucional, são as legitimações, que são as explicações que entram, né, os conhecimentos e os saberes que entram. A legitimação é que faz isso tudo. E abrange a ordem institucional em uma totalidade simbólica. Né? Então, essa totalidade simbólica, então, é, no final das contas, todo esse conhecimento. É a nossa verdade. É a verdade. E aí, o que é essa verdade, então? É a definição e a produção de tudo que a gente compreende, do nosso mundo. Então, vai ter aqui todo o campo, todo o jogo do campo de exclusão e do campo de existência. Então, aí vai ter definição de palavras, exclusão de outras, proposição de temas, exclusão de outros, composição do domínio de objetos, que a gente viu na verdade social, o de Foucault. Então, vai ter todo um aparato de objeto ao nosso redor, e a gente vai ter que excluir outros. Os elementos significantes que a gente precisa, porque os elementos significantes são aqueles que fazem as justificações, então eles têm que estar ao nosso redor para a gente poder usar. Nesse caso, por exemplo, o edredom é um objeto que é um elemento significante. Todas as teorias complexas sobre as coisas, sobre a definição dos mundos, todos os conceitos do que é uma caneta, do que é esse homem, do que é essa mulher, do que é traição, ela só consegue terminar com base numa traição porque existe um conceito do que é uma traição. E aí, isso tudo, então, tem uma produção de sentidos,
de entendimentos, de interpretações, de conclusões, de pensamentos, de valores, de crenças e assim sucessivamente. Então, tudo isso aqui é um entendimento, é uma interpretação, é uma conclusão final dessa tradição teórica, que vai passar, então, que vai definir a ordem institucional, que a gente vai utilizar ela numa totalidade simbólica para produzir, no final das contas, a nossa realidade, a nossa verdade. Então, é aqui uma verdade interior que a gente produz ela toda tendo como referência a verdade social. Porque a gente vai incluindo, né, vai entrando essas explicações dentro da nossa hipófise, vai entrando todas essas explicações sobre o que é o mundo, sobre o que é as coisas. Então, o universo simbólico é concebido como a matriz, né, de todos os significados socialmente objetivados. Então, olha só, é uma matriz de todos os significados. O que é isso? Dentro de todas as possibilidades, eu posso essa aqui, porque essa aqui foi definida como sendo real. Quando eu falo definida como sendo real, estou falando, então, essa aqui é objetivada. Edredom cor-de-rosa, traição, sentimento, tudo objetivado. Mas, ao mesmo tempo, subjetivamente real. Só ela tem esse entendimento. A sociedade histórica inteira e toda a biografia do indivíduo são vistos como acontecimentos dentro desse universo simbólico. O universo simbólico é, evidentemente, construído por meio de objetivações sociais. Então, toda essa biografia do indivíduo, o que é isso? Toda a existência do indivíduo são acontecimentos que passam dentro desse universo simbólico. Então, olha só, tudo que somos, tá falando assim, toda a biografia do indivíduo está falando a verdade individual. O que é a verdade individual? É tudo aquilo que eu acredito que o mundo é, que eu sou. É a maneira como eu enxergo no final das contas. Só que aí, essa maneira como eu enxergo, ela é vista dentro do universo simbólico. Então significa que eu componho toda a minha realidade, tudo aquilo que eu acredito, tem como estrutura aquilo que é legítimo para mim, aquilo que foi legitimado, que eu aprendi. Então eu entendo tudo que está acontecendo com base nas legitimações. Daí vem o conceito da morte, que eu não posso tocar no assunto. Porque eu já tenho um conceito definido e legitimado na minha cabeça que eu não aceito o outro, que eu não entendo o outro. Então, olha só, por que então que a morte tem esse conceito? Porque a gente não sabe o que tem depois da morte, porque a gente não conhece. Mas espera aí, o que eu tenho já é um conhecimento e um entendimento sobre a morte específico. Por que eu não posso ter outro? Porque eu tenho uma fé nessa verdade e eu me agarro a essa verdade. E aí, vocês podem ver, então, que o universo simbólico é construído por meio das objetivações sociais. A morte é uma objetivação. Por que não objetivação? Porque a maneira como eu compartilho ela, acreditando nesse conceito que tem, eu torno ela real. Como se fosse físico, palpável. Então, é construído pelo meio social. Então, toda essa biografia, tudo que eu sou, tem como referência aquilo que é legítimo para mim. Ou seja, todo esse universo simbólico, toda essa institucionalização, toda essa estrutura, toda essa cultura. Podemos agora investigar melhor a maneira pela qual os universos simbólicos operam para legitimar a biografia individual e a ordem institucional. Então, a, a operação é essencialmente a mesma nos dois casos. É de caráter nômico ou ordenador. Então, está falando aqui, os universos simbólicos operam para legitimar a biografia individual e a ordem institucional. Quando está falando assim, opera para legitimar, está falando opera para dar o veredito da verdade, para confirmar a verdade. Então, está confirmando a verdade da biografia individual, está confirmando a verdade da realidade individual e confirmando a verdade da realidade social. Porque os universos simbólicos são aquilo que oferece as justificativas. Então, são os universos simbólicos que justificam tudo que está acontecendo. E aí, quando eu falo de um caráter nômico, eu estou falando de uma nomeação com força de lei, que é aquela questão da crença no conceito. Então, esse caráter nômico é uma crença muito forte no conceito, por exemplo, do que é a morte, que não me permite acreditar em outra coisa.
É como se fosse uma lei que eu devo acreditar nesse conceito e não posso acreditar no outro. Essa função nômica do universo simbólico para a experiência individual pode ser definida de maneira muito simples, dizendo que põe cada coisa em seu lugar certo. Mas aí está certo esse conceito da morte? É o que a gente tem como certo. É só um conceito, que é uma mentira igual a toda outra, que é uma verdade igual a toda outra. Mas para nós, colocou a morte no lugar do mármore do inferno e de não ter outra coisa depois. Esse é o lugar dela. E a gente tem fé nisso, acredita nisso. E aí, isso ordena, então, a nossa realidade. Ela está ordenada dessa maneira. E aí, esse conceito é um dentro de vários que existem que vai colocar essa ordem do que é o mundo. Que vai colocar para nós toda essa ordenação que a gente tem no mundo. Tem hora para acordar, tem que dormir à noite. Os índios, por exemplo, dormem na hora que tem sono. Eles não dormem a noite inteira. Eles têm um pico de... igual criança. Eu fico vendo lá, nós estamos na batalha com o Uri, porque o Uri não dorme. Dorme 3 horas, acorda, aí fica 1 hora, 2 horas acordado, depois dorme mais 1 hora e meia, e assim vai, não tem hora para dormir. A gente vai aprendendo o padrão de sono. Porque vai ordenando a nossa vida. E vai ordenando em função do trabalho. Porque aí tem hora para trabalhar. Porque aí a gente tem que trabalhar em função de uma questão econômica, que a gente aprendeu na verdade social do capitalismo. Olha toda a ordenação da nossa vida em torno desses conceitos. Do conceito capitalista, do conceito de maximização, do conceito de menos de 10% da população que pega todo esse dinheiro. O conceito burguês, que foi definido lá no século, começou a ser definido no século XV, consolidou no século XVIII. E aí, pelas legitimações, desde o século XVIII até os dias de hoje, isso vem sendo transmitido para nós e a gente está aqui perpetuando isso. Então, esse universo simbólico, essas legitimações, oferecem a ordem do entendimento que a gente tem do mundo. Essa apreensão subjetiva da experiência biográfica é a interpretação que a gente tem do mundo. É o conceito que a gente tem do mundo. É a compreensão que a gente tem do mundo. É só uma compreensão, é só um conceito. Sendo esta vertente a esfera a que pertencem todas as formas de conduta e papéis institucionais, o universo simbólico fornece a legitimação final da ordem institucional, otorgando a esta a primazia na hierarquia da experiência humana. Ou seja, é a verdade. E aí, quando eu estou falando formas de conduta, eu acabei de falar, né? Eu preciso dormir tal horário, eu preciso acordar tal horário, eu preciso trabalhar, isso tudo são formas de conduta. Que eu pratico como sendo a verdade, que eu não compreendo outra verdade, eu não compreendo uma verdade diferente da de trabalhar, eu não conheço, eu não sei. Se eu não sei, se eu não conheço, não existe. Aí eu vou cumprindo os meus papéis, cumprir o meu papel enquanto pai, cumprir o meu papel enquanto professor. Eu detesto largar o Uri em casa para vir trabalhar, mas eu tenho que cumprir meu papel, né? Porque eu tenho um conceito do dinheiro, eu tenho uma ordem institucional, então eu tenho uma hierarquia da minha existência. E aí eu preciso abandonar meu filho para poder vir dar aula. Então tem toda essa conceituação do que deve ser feito, do que pode ser feito, de como a gente tem que fazer e de como a gente tem que ser. Então, assim, de uma maneira bem breve, isso é a nossa legitimação, ok? Gratidão, queridos.